Esse ano eu estou tendo a oportunidade de estar participando, né, mais uma vez do projeto, né, de redes comunitárias como tutor, né, ensinando, né, as coisas que foram repassadas para mim, né, no ano passado, e está sendo muito bom, né, graças ao Pai Maior a gente está conseguindo fazer esse trabalho, né, que é um trabalho muito importante para a gente como ser humano, né, para as comunidades, para quem precisa. E assim, eu espero estar cada vez fazendo melhor, né? Tá ensinando outras pessoas, que outras pessoas também possam ensinar os outros. E assim o nosso povo vai vencendo, né? O Quilombo Camapoti foi o primeiro quilombo rural, né, a ser instalado essa rede, porque a primeira foi no quilombo urbano e a segunda foi no quilombo rural, que foi em Camapoti. Para nós é uma grande ajuda esse projeto do NUPEF, né, aonde vem nos ajudar na comunicação, aonde vem nos ajudar até mesmo na nossa proteção do nosso território, aonde nós vamos poder nos comunicar com as pessoas que nos apoiam, que não estão próximo de nós. Então, para nós, esse projeto do NUPEF é um projeto que vem nos dar muita resiliência e vem nos dar muita força e nos traz para nós também muita esperança. O projeto Território Resiliência, uma parceria da CONAC, conjuntamente também com o NUPEF, para além do acesso à internet, para além da inclusão digital nos territórios quilombolas, ele tem uma grande importância também pelo fato do engajamento da juventude quilombola dentro do processo organizacional de cada associação, de cada comunidade contemplada por essa rede. Compreendemos que a internet não é somente fazer o uso dos aplicativos, isso é para além disso, para fortalecer a comunidade, utilizar essa ferramenta para fazer denúncias com os assédios que acontecem no território e também buscar caminho para a execução das políticas públicas para ser de fato efetivada dentro dos territórios quilombolas. Teve um período que foi pago pelo projeto, né? Eu fui um dos bolsistas, mas nós fomos duas pessoas que fomos fazer a capacitação para a questão da instalação da rede, de configurações de rádio, de manutenção da rede, né? E depois a gente utilizou o meio, né, de manter pela própria comunidade, agora com essa nova etapa, né? Que a outra etapa a gente teve uma capacitação, né, que foram 3 dias, questão de manutenção, de revisão, né? Mas esse outro, né, ele trouxe uma capacitação, né? E aí ele continua uma formação. É uma formação e ao mesmo tempo vamos dizer assim, uma construção, porque nessa formação também surgem as novas ideias, né? Surge encaminhamento para como melhorar, como acrescentar e a aproximação da juventude. Sou da comunidade Santa Joana, território Santa Maria dos Pretos. Nós somos uma comunidade com bastante número de jovens na comunidade e a gente é beneficiado com uma bolsa do projeto. Depois que eu comecei a participar do projeto, eu tive várias perspectivas diferentes e comecei a me interessar mais pelos assuntos da comunidade. Sou também ativa em alguns movimentos de demarcações de terras, sobre o desmatamento também que a gente sofre aqui, algumas ameaças ambientais. O território tem uma população de 26 comunidades e é um território que é um conflito permanente, Às vezes ela tá mais forte na comunidade, outra vez ela está em outra comunidade. Então, é isso que a gente sonha, espalhar essa rede, né, para todo o território. E agora chega essa grande ação, que é justamente essa máquina de registro, de registrar a nossa luta, de registrar a nossa existência, a história da comunidade, e que eles possam passar para frente para as outras juventudes que estão chegando, né? A comunidade está muito feliz por isso, muito feliz. Porque, com certeza, povo sem história é povo sem memória. Povo sem memória não avança. E, graças a Deus, hoje nós temos mais uma ação que possa registrar a nossa história, a nossa ação, as nossas lutas e labutas. A nossa esperança é ter nosso território de volta.
é ter nosso território de volta, livre dessas queimadas, livre desses búfalos, para que essas crianças possam viver livre, para que nós possamos tirar o nosso sustento, tirar nosso peixe e até mesmo a nossa água ser uma água potável como era antes. Aqui a gente tinha o nosso grande mestre, que era o Felipe, né? Felipe dos Santos, que era o irmão do meu avô. Ele era o mestre do tambor de crioula, ele fabricava o tambor, ele cobria o tambor, era o cantador de tambor, de repente, de toadas, e tinha uma importância grande. Quando ele não estava em casa, ou alguém da comunidade não estava em casa, estava pelos matos, estava trabalhando, e que tinha alguma emergência, né, alguma urgência, a comunicação era o toque no tambor grande, né? Quando tocava o tambor grande, quem estava no mato, quem estava na roça, vinha porque sabia que era alguma coisa que estava acontecendo no quilombo. Então era uma forma de comunicação. Também o tambor de crioula nos quilombos também foi uma forma de comunicação. E por isso a gente trabalha o resgate e a permanência do tambor de crioula aqui no quilombo e eu acredito que nos quilombos do Maranhão. Esse material aqui ele é extraído do marajá. O marajá é acumulado sempre nas baixas. A gente vai lá, pega ele, fora os troncos, na medida certa. Lá a gente chega em casa, a gente instala ele, para tirar essa estala, limpa bem limpinho. Depois que limpa ele, a gente coloca fazer essas pontinhas aqui, que é para poder enfiar no barro, né? Para ter segurança. Esse material aqui de dentro, ele é tipo um cipó. A gente pega ele para fechar, que ele não quebre, né? Fecha e vamos colocar as talas e amarrar, todo de roda. Quando chega aqui embaixo, a gente pega outro material, como um cipó, ou então um nalho, e vai amarrando, tecendo a beirada toda de roda para que ela não abra. Ter segurança na hora de choquear. Então vamos lá. Jejum, rapaz. Eu vou ver se eu acho uma piranha, porque pode não ser só um peixe. Porque os outros peixes a gente tira com a mão limpa, tá vendo? E a piranha a gente tem que meter a mão no saco, senão ela morde a gente. Quebrando, tá mordendo as talas.